Boa noite, Gislaine. Boa noite. Achei que eu tava atrasada. Eu tava achando que tinha sido esquecida hoje. Não, o computador não queria ligar mesmo. Depois não queria abrir o WhatsApp no computador. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite. Esperar só mais uns minutinhos para ver se aparece mais alguém. Tá, bom, vamos lá. Né? O pessoal não chegou ainda, a gente vai. Uma janela, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Uma janela. A gente vai falar hoje. É estranho, tá faltando tanta gente, né? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Faltando a Larissa, tá a Júlia e a Gislaine. A Thaís me avisou que não viria. Falta a Juliana, a Deise e a Larissa. Deixa eu só ver aqui uma coisinha.
Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só ver. Bom, vamos andando aqui e o pessoal chega depois e a gente atualiza eles sobre onde estamos. A gente vai falar hoje sobre a teoria comportamental. A teoria comportamental, ela é baseada e ela foi desenvolvida na administração por Maslow. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A teoria comportamental, ela é um conjunto de contribuições teóricas, né, de experiências no campo da administração, que tem como objetivo analisar o comportamento humano, enfatiza as pessoas de forma a aumentar a produtividade. Mais para frente a gente vai ver a pirâmide de Maslow, onde a gente vai conseguir entender melhor a questão comportamental e por que é que ele desenvolveu esse estudo, né? A motivação do ser humano, a motivação do trabalhador, a motivação da equipe de trabalho foi um dos fatores de estudo dele, onde vocês vão ver, eu vou explicar para vocês que tem a teoria X e a teoria Y, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, a diferença entre ambos, e tanto na teoria X quanto na teoria Y, é realizada uma comparação entre trabalhadores, né, entre a vontade dos trabalhadores. A teoria das relações humanas e a pirâmide de Maslow, elas se destacam por serem mais conhecidas e utilizadas. As duas teorias, deixa eu só aceitar aqui a Larissa, que ela esqueceu de nós. Oi, Larissa. Oi, prof, desculpa o atraso. Tudo certo. Nós estávamos falando sobre a teoria das relações humanas, que nós já estudamos, e a pirâmide de Maslow. Nós vamos falar hoje sobre a teoria comportamental na administração. Por meio das duas teorias, das relações humanas e da pirâmide de Maslow, que a gente pode entender melhor a motivação, que é um processo de indução, onde a pessoa ou o grupo de pessoas são induzidas a realizar atividades que são do interesse da organização através da motivação. Então, de acordo com as pesquisas de Maslow e as teorias das relações humanas, motivar as pessoas a realizar as tarefas é também um meio de induzi-las a realizar as tarefas, porque quando a gente está motivado para realizar uma coisa, a gente faz com muito mais vontade, não é? Eu só quero pegar uma coisa aqui para comentar com vocês. Então, a pirâmide de Maslow, ela também é conhecida, eu coloquei ela na tela para vocês agora. Deixa eu ver se está todo mundo visualizando ela. Vocês estão vendo? Sim? Sim. A pirâmide de Maslow ela também é chamada de teoria da hierarquia das necessidades humanas. Ela tem como um fundamento principal de que a motivação de uma pessoa e os seus níveis de satisfação podem ser baseados em uma relação hierárquica, né, onde as pessoas apresentam as necessidades humanas. A pirâmide de Maslow, ela surgiu através da pesquisa do norte-americano Abraham Maslow, né?
ela foi realizada em cima dos estudos do comportamento humano. Inicialmente, ele começou pesquisando com macacos, observando a reação deles, o comportamento deles, como eles reacionavam e reagiam a determinadas situações. Quando eles não eram alimentados, que ficavam extremamente agressivos, quando eles eram alimentados, que se tornavam dóceis, em relação à sexualidade também. E depois ele aplicou a pesquisa no ser humano, nos seres humanos, né? E a teoria, a obra dele, né, a conclusão sobre toda essa pesquisa, a teoria da motivação humana, ela foi publicada em 1954, onde a pirâmide de Maslow, então, foi ilustrada pela primeira vez. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pirâmide de Maslow, porque eu acho ela bastante interessante e a gente usa ela muito na área de RH, na gestão de empresas e tudo mais, para analisar as necessidades, tá? Ela, depois, essa pirâmide de Maslow, ela foi também adaptada para outras necessidades, mas o princípio, o principal dela são as necessidades do ser humano, que as necessidades são fisiológicas, né? Segurança, as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. As fisiológicas, então, a gente vai analisar dentro do ambiente de trabalho. As fisiológicas, dentro do ambiente de trabalho, é em relação ao horário de trabalho, ao intervalo para descanso e o conforto físico. E daí, quando ele analisou as necessidades fisiológicas fora do trabalho, no ambiente do lar das pessoas e do habitat natural dos macacos, na época onde ele iniciou a pesquisa, o sono, né, o tempo de sono, o tempo para repouso, o sexo, a água, a necessidade de consumirmos água, por falar nisso, já vi que a minha água está aqui, e a comida, né, que nós precisamos nos alimentar. Isso são as nossas necessidades fisiológicas. É uma necessidade primordial de todo ser humano, de qualquer animal também. E aí, depois, a segunda, né, na base da pirâmide, a gente vai subindo, que é a segurança. Quando nós temos as nossas necessidades fisiológicas atendidas, nós precisamos também atender às nossas necessidades de segurança. Em relação ao trabalho, como necessidade de segurança, é a permanência no emprego, remuneração e benefícios que são ofertados pelas organizações, isso pesa muito na hora de contratar, de selecionar e de se aceitar um novo trabalho, e também o trabalho seguro. Em relação à segurança no trabalho, ausência de guerras, né, para que se trabalhe com paz, para que se viva com paz, na verdade, ausência de poluição, para que se tenha um ambiente limpo, meio ambiente limpo, águas limpas, rios limpos, praças limpas, arborizado, florido. A segurança com relação à violência, né, que o governo nos forneça segurança, que a brigada militar faça o seu serviço, que nenhuma família tenha que passar pelo que essa família lá em Porto Alegre passou, onde uma pessoa surtou e matou a família toda. E a liberdade, né, que todos nós prezamos a nossa liberdade de ir e vir e a nossa liberdade de expressão também. Tendo as nossas necessidades fisiológicas e de segurança atendidas, Maslow percebeu que então existiam as necessidades sociais. E o que eram as necessidades sociais no trabalho? O líder amigável, né? Um líder que te ouve, que te dá atenção, que te escuta, que compartilha das tuas ideias. A integração com clientes e não só com clientes, a integração com colegas. Eu já vi mais de uma vez nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que são os que eu mais uso, né? Que colega de trabalho não é amigo, mas isso não é verdade, né? Eu já vi outras publicações também, onde seja aquela pessoa que você precisou quando você chegou no seu novo emprego, né? Então, colega de trabalho,
ele é amigo, sim, também. Pode ser amigo só no horário de trabalho, fora do trabalho, podem até não se visitar, mas durante o horário de trabalho são amigos, sim, porque compartilham das mesmas dificuldades. As necessidades sociais, então, fora do ambiente de trabalho, é a comunidade na qual nós vivemos, um bom ambiente na comunidade, boas relações com a comunidade, os grupos sociais aos quais nós estamos inseridos, os amigos, nossos amigos próximos, distantes, aqueles que a gente fala só às vezes pelo WhatsApp, mas que a gente sempre lembra de dar um oi, e a nossa família, né, que é o nosso bem mais precioso. Tendo as necessidades fisiológicas de segurança e sociais atendidas, Maslow identificou a necessidade de estima. Em relação ao trabalho, a necessidade de estima seria o quê? Ser promovido, ser reconhecido, ter orgulho do reconhecimento, assumir as suas responsabilidades, e fora disso, é o reconhecimento da comunidade, a comunidade te reconhecer como pessoa, como ser humano, não só pelo que tu faz ou pelo que tu é, mas pela pessoa mesmo, inserida na comunidade. A aprovação dos amigos, né? A aprovação dos amigos é em relação de podermos contar com os nossos amigos nos bons e nos maus momentos, eles estarem sempre ao nosso lado, e a aprovação da família, que é o nosso suporte maior, que é quem nos apoia, quem nos incentiva, quem nos empurra para frente e para cima, são os primeiros, né, sempre. E depois a autorrealização no topo da pirâmide. Então, quando nós temos todas as outras necessidades atendidas, temos todo esse suporte das necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima, vem a nossa autorrealização. E a nossa autorrealização no ambiente de trabalho vem a ser o crescimento pessoal, a participação nas decisões, diversidade e autonomia, trabalho desafiante, para que a gente tenha desafios, né? Porque nós precisamos, o ser humano precisa se sentir desafiado para que ele faça as suas atividades. E a satisfação fora do trabalho é o nosso crescimento pessoal, mesmo que em casa, no ambiente familiar ou com os nossos amigos, nós buscamos pelo nosso crescimento pessoal. Porque se nós tivermos crescimento pessoal no trabalho, nós teremos crescimento pessoal dentro da nossa casa, porque conseguiremos adquirir bens, proporcionar uma vida mais confortável para a família. Outra necessidade de autorrealização é o nosso tempo de lazer, quais são os passatempos, olhar um filme, sair para tomar um chimarrão, ir no cinema, jantar, almoçar, viajar. São tudo coisas assim que nos realizam, que nos proporcionam prazer e satisfação. A religião, né, que é importante para muitos, algumas pessoas têm divergência de religião, alguns são católicos, evangélicos, espíritas, de Umbanda. Então, independente da religião ou da crença, né, a religião ela é também uma satisfação pessoal, nós precisamos ter um suporte espiritual, e a educação, né, buscar pelo nosso crescimento profissional através da nossa educação. Nós estudamos para nos aperfeiçoarmos, nos aprimorarmos e então conseguirmos ter o nosso crescimento. A explicação da pirâmide de Maslow, ela fala quase basicamente de tudo do que nós teríamos para estudar em relação à disciplina da teoria comportamental. Mas vamos seguir um pouco mais para frente, eu vou explicar um outro conteúdo aqui para vocês. Deixa eu só ver que eu tinha separado uma outra coisa aqui que eu queria falar. Um dos objetivos, então, que eu falei é o foco da pirâmide de Maslow, é o foco de entender as necessidades dos seres humanos e estudar
especificamente em uma corporação, como os colaboradores são impactantes naquele ambiente, qual é o impacto que nós criamos no ambiente, o desenvolvimento, o que o gestor consegue assegurar para esses colaboradores, isso a gente falando em relação ao trabalho, tá? A pirâmide de Maslow, ela representa, então, todas as necessidades humanas, da mais básica até a mais complexa que é a autorrealização, e a básica, que são as nossas necessidades fisiológicas. Era isso aqui. Agora a gente vai falar sobre as pressuposições da teoria X e da teoria Y. Na teoria X, as pessoas são preguiçosas e indolentes. Quando nós falamos da teoria Y, elas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. A diferença, né, do estudo que Maslow realizou com os trabalhadores, ele nomeou de equipe X e equipe Y, né, para desenvolver as duas teorias. Então, na teoria X, elas evitavam o trabalho. Na teoria Y, o trabalho ele era uma atividade tão natural quanto brincar, descansar, estar com a família. Na teoria X, eles evitavam as responsabilidades, e na teoria Y, eles buscavam por responsabilidades e desafios. Na teoria X, as pessoas precisavam ser controladas, dirigidas e cobradas o tempo inteiro. Na teoria Y, elas eram automotivas, elas eram proativas, elas se autodirigiam. Na teoria X, as pessoas eram ingênuas e não tinham iniciativa, e na teoria Y, elas eram extremamente criativas e competentes naquilo que elas faziam. Aí, basicamente, essas teorias tratavam de dois perfis de personalidade e comportamento de funcionários sobre aspectos diferentes dos indivíduos, né? Os princípios básicos da teoria X, então, são o indivíduo comum, em situações comuns, ele sempre vai evitar o trabalho. O indivíduo só trabalha sob pressão, se ele for forçado, se ele for controlado, se ele sofrer ameaças de punições severas, olha, você vai ser demitido se você não fizer. Era um ser humano ordinário, preguiçoso, e não assumia suas responsabilidades, assim como também não tinha ambições. E a teoria Y, o esforço físico e mental do trabalho era natural para o empregado, o atingimento de objetivo das organizações estava diretamente ligado a recompensas e não a controle rígido. O indivíduo, ele não só aceitava a responsabilidade, como também ele procurava por ela. Eram indivíduos criativos, buscavam soluções de problemas, trabalhadores com capacidade de se autogerirem nas tarefas, sem necessidade de ameaças, punições, cobrança. Então, a diferença entre a teoria X e a teoria Y é que no estudo de Maslow, na teoria X, o indivíduo ele era motivado pelo menor esforço e demandava de acompanhamento por parte do líder. Na teoria Y, as pessoas motivadas pelo máximo esforço, eles tinham uma participação maior nas decisões, negociações do seu trabalho e não necessitavam da cobrança insistente e o tempo todo dos seus líderes. Essa teoria ela foi desenvolvida por Maslow e também por Frederick Herzberg, psicólogo e um professor americano. Na administração, ele desenvolveu essa teoria dos dois fatores, que é a teoria X e a teoria Y, e aborda a situação de motivação e satisfação das pessoas. Ele desenvolveu, junto com Maslow, e através de Maslow, da pirâmide das necessidades, dessa teoria, com o objetivo de entender os fatores
queriam causar insatisfação e os que seriam responsáveis pela satisfação no ambiente de trabalho. A satisfação no cargo dependia de fatores motivacionais e a insatisfação dependia de fatores higiênicos. Então, pessoal, tudo certo até aqui? Eu posso continuar ou eu estou atropelando vocês? Tudo certo para mim, prof. Para mim também. Tudo ok. Então, deixa eu só tomar uma água. Fatores motivacionais, eles eram intrínsecos, que levavam à motivação, era a satisfação do cargo, em relação à função, ao conteúdo, atividades extremamente desafiadoras que estimulavam as pessoas a desempenhar. Eram fatores que estavam sob o controle dos indivíduos e relacionados com aquilo que ele desempenhava. Já os fatores higiênicos, os extrínsecos, que levavam à insatisfação, eram fatores administrados e decididos pela empresa, fora do controle das pessoas. Os principais fatores, então, eram salário, o tipo de supervisão, as condições físicas do ambiente de trabalho, políticas, as diretrizes da empresa, os regulamentos, e toda esta situação causava insatisfação nas pessoas. E os estudos e as pesquisas dele, então, demonstraram isso tudo. Frederick, então, concluiu que fatores que levam à insatisfação são higiênicos, a política da empresa, condições do ambiente de trabalho, condições relacionadas com outros funcionários, em relação à segurança, em relação aos salários, e os que eram relevantes, que eram motivadores, que geravam satisfação, era o crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento, a realização do profissional. Nesse sentido, a motivação, então, ela fica ligada às condições oferecidas pelas organizações aos colaboradores. Vocês percebem como a teoria comportamental, a teoria de Maslow, elas estão ligadas às relações humanas, que as relações humanas davam muita importância ao ser humano, ao que as pessoas pensavam. Lá na época da Revolução Industrial, quando começou a surgir a teoria das relações humanas, que se importavam com o que as pessoas pensavam, com o que interessava. Aí, então, eu coloquei umas questões aqui para a gente pensar um pouco, né, para a gente fazer uma autoanálise. A motivação humana impulsiona as ações e realizações das pessoas? Vocês concordam com isso? O que é que levou vocês a fazer este curso técnico? O que é que levou vocês a buscar por este curso? Foi uma busca por desejos e expectativas? Foi fundamental para vocês para ingressar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro? Vai fazer diferença no futuro? É uma coisa que vocês precisam analisar em relação ao que vocês estão aprendendo, em relação a tudo que vocês têm a aprender ao longo do curso e no impacto que tudo isso vai ter na vida laboral de vocês daqui para frente. Porque, bem ou mal, no futuro, isso tudo vai ter um reflexo. Vai ter um reflexo positivo, eu espero, em relação a tudo que vocês forem aprender e estudar. Certo, pessoal? Então, fica para vocês pensarem, para fazer uma reflexão. E daqui a alguns meses ou no ano que vem, vocês vão lembrar dessa aula, vão pensar na teoria de Maslow, vocês vão ouvir falar muito ao longo da vida de vocês, esse é só um curso técnico. Acredito que depois disso vocês vão buscar por uma graduação e muito mais, vão ouvir falar mais sobre a teoria de Maslow e vocês vão lembrar desses questionamentos que eu fiz para vocês sobre fazer diferença ou não na vida de vocês, estar hoje estudando e buscando por aperfeiçoamento.
Num primeiro caso, a gente fica diante de uma satisfação própria para satisfazer um desejo ou um objetivo autêntico, né? Que ele fica lá na pirâmide de Maslow, se nós formos analisar, deixa eu achar. Ela fica na estima e também na autorrealização, né? E no segundo caso, a motivação vem de um posicionamento social. A sociedade também ela exige de nós uma posição social, o que nós fazemos, o que nós somos, para que nós viemos, né? Qual é o nosso diferencial na sociedade, por que é que nós decidimos fazer esse curso técnico ou a faculdade, por que isso se tornou uma necessidade para a gente, qual é o impacto disso. As pessoas, a gente nunca faz, assim, exatamente aquilo que a gente gosta, né? Porque se nós fôssemos fazer exatamente aquilo que nós gostamos, a gente não vai atender todas as nossas necessidades da pirâmide de Maslow. Algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente desenvolve, que a gente trabalha, quem gosta de limpar a casa? A gente limpa porque a gente precisa limpar e porque a gente gosta da casa limpa, né? Mas não é uma coisa assim que, nossa, eu amo faxinar. Não, né? Existem situações, óbvio, que as pessoas gostam muito, mas né, não é o meu caso, né? Eu não gosto de fazer faxina. Eu limpo porque realmente precisa e porque eu tenho toque de limpeza. Então, aí passa a vassoura e podendo passar o pano todo dia, passa o pano também. A motivação no trabalho envolve questões mais complexas, que são a necessidade, né? A importância de atender às necessidades dos seus colaboradores e, ao mesmo tempo, que a empresa, a organização que nós trabalhamos, ela tem objetivos e eles precisam ser atingidos. Então, isso são os desafios. A gente vai falar um pouco da Mari Foley, né? Ela fala sobre o comportamento circular, uma confrontação e o jogo livre na exposição de ideias, uma discussão aberta. Ela trabalha com a ideia de que as pessoas são recolhidas sobre elas e se oferece uma nova simbiose de que pode ser absorvida por outro indivíduo, uma integração de diferenças, onde surge conflito para soluções que podem ser encontradas, a psicologia da adaptação, psicologia da invenção. Em relação ao conflito entre as pessoas, até vou trazer como exemplo para vocês uma discussão, mas não é uma discussão de briga de bate-boca, é uma discussão sobre divergência de ideias sobre a NR35. A NR35 é um curso oferecido para funcionários da construção civil que realizam atividades em altura, trabalho em altura, tá? E eu e a minha colega, nós temos um ponto de vista diferente. Para uma empresa, a empresa que eu trabalho, a construtora, está prestando um serviço, 1,80 m já é trabalho em altura. E vocês lembrem-se que a altura não é só para cima, é altura para baixo. Não, professor, a altura para baixo é profundidade, depende de onde tu está olhando. A altura para baixo, se tu estiver embaixo do viaduto, ela é para cima. Se tu estiver em cima do viaduto, ela é para baixo. Se for construída uma galeria, se tu estiver embaixo, a altura é para cima. Se tu estiver em cima, é para baixo. Só que na engenharia e para a NR35, o trabalho em altura ele é considerado sempre, mesmo que para cima ou para dentro do buraco, a altura sempre, qual é a altura e não a profundidade. E aí nós começamos a discutir sobre a necessidade de um ferreiro fazer ou não o curso de NR35. Sob o meu ponto de vista, o ferreiro ele vai fazer toda a armação de ferro que vai ser usada na estrutura
de concreto ou metálica, ou que for que seja, né? Ele vai montar isto em um terreno plano. O ferreiro tem a função apenas de montar a estrutura metálica. Cabe ao pedreiro, carpinteiro e servente içar, colocar na altura, colocar onde precisa colocar, e não ao ferreiro. O ferreiro já fez a parte dele, ele montou, ele trabalha em estrutura plana, onde ele faz as dobraduras de ferro e tudo mais. E ela entende que não. Ela entende que ele precisa fazer a NR35, porque ele vai precisar subir no pilar para segurar o ferro. E só que eu já estive em campo e já conversei com o ferreiro, e o ferreiro disse: não, eu nunca subo no pilar. Eu faço toda a armação, entrego para o mestre chama o pedreiro, o carpinteiro e o servente, e eles sobem e içam. Às vezes precisa da necessidade de uma máquina para levantar a estrutura, mas eu não faço. Eu só monto a estrutura de ferro, só faço a armação e a amarração. Não levanto e não instalo. Então, aí nós duas estávamos discutindo se ele faria ou não a NR35, acabamos colocando ele para fazer a NR35, ele ficou putaço da vida, porque ele disse que ele não vai subir em pilar nenhum, e ele compactua da mesma situação que eu, mas vamos pecar pelo excesso, então, e mandar ele fazer, mesmo que ele se recuse de subir no pilar. Aí isso é uma situação que eles vão discutir lá no campo e eu não quero saber dessa briga. Então, essa eu só queria usar isso para vocês como exemplo, que existem conflitos de ideias e às vezes a gente entra em uma discussão e começa a bater cabeça, e eu penso diferente de ti, tu pensa diferente de mim, e de repente isso que eu explanei para vocês sobre a NR35, vocês vão dizer para mim: não, professora, mas tem razão, o ferreiro pode haver uma necessidade mesmo de ele precisar subir no pilar. Ou se ele vai instalar uma grade no presídio, o ferreiro vai lá no presídio instalar uma grade em cima do muro, ele vai subir. E o muro tem muito mais que 2 metros de altura. Então, ele vai subir, ele precisa ter o curso de trabalho em altura. Mas, enfim, vamos seguir então. A Mari, ela contribuiu muito para a sociedade com escritos inigualáveis, principalmente sobre a liderança. Ela trabalhou muito sobre a liderança, onde o líder mais bem-sucedido é aquele que tem uma visão do que ainda não foi realizado. E também o líder bem-sucedido é aquele que ouve o colaborador, aquele que trabalha com o colaborador e não contra o colaborador. Um líder, ele não é feito, ele nasce líder, né? Todos nós temos dentro de nós uma liderança. E isso também faz parte das teoria de Maslow. A responsabilidade, ela é incentivadora no desenvolvimento dos homens, né? Mas homens falando dos seres humanos de modo geral, né? Eu podia ter sido um pouco feminista e mudado aquilo ali para mulheres, né? Já que nós somos um grupo só de mulheres nessa turma. Essa autora, a Mari, ela se graduou em filosofia e administração pública, direito e economia. E Peter Drucker reconhece a Mari como uma verdadeira profeta do gerenciamento. A teoria comportamental, então, ela fala sobre a motivação, a gente está estudando a teoria comportamental, ela fala sobre a motivação das pessoas, sobre a liderança das pessoas, sobre as técnicas psicológicas, né? Sobre as nossas necessidades psicológicas e sobre como nós usamos técnicas psicológicas no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja num conflito, seja em alguma coisa que a gente vê na rua, a gente acaba sempre usando um pouco da psicologia. E o foco na atividade humana em relação ao ambiente de trabalho, né? O foco na atividade humana em relação ao ambiente de trabalho,
que é qual é o nosso foco no nosso ambiente de trabalho, o que é importante para nós, o que importa, o que não importa, o que vamos fazer, o que não vamos, né? E todas as reações e ações que isso vem. Alguma dúvida sobre a teoria comportamental, relações humanas, teoria de Maslow, tudo envolvido? Não, tudo certo. Tudo certo também. Oi, prof, desculpa o meu atraso. Até onde eu consegui pegar, tá tudo certo. Tu perdeu o começo, mas depois eu te passo o começo, tá? Tá, obrigada. Eu vou depois te explicar a pirâmide de Maslow, ela é bem importante. Tá A gente vai falar agora sobre as escolas contemporâneas. As escolas contemporâneas, então, elas são mais modernas, são aquelas que valorizam e reconhecem a influência no ambiente de trabalho externo, na tomada de decisão interna nas empresas, é considerada como um ambiente aberto, ela influencia diretamente sobre os órgãos externos, como os fornecedores, os nossos clientes, o governo, a economia, a tecnologia, tudo isso tem uma influência sobre a escola contemporânea ali dentro das teorias de administração. A teoria contemporânea ela começa a surgir a partir do momento que houve a percepção de que as empresas dependiam desses elementos externos, porque se eu não tiver um fornecedor para o meu produto, a minha empresa não vai existir. Se eu não tiver um cliente para comprar o meu produto, a minha empresa não vai existir. Se eu não tiver uma tecnologia para administrar, fazer a gestão, divulgar e vender o meu produto, a minha empresa também não vai existir. Se eu não tiver trabalhadores, também a empresa não vai existir, a não ser que seja um trabalho online lá, mas ainda assim depende de muita coisa para acontecer. O foco da administração, então, mudou consideravelmente, porque era necessário monitorar o ambiente externo na tomada de decisões. O que era monitorar o ambiente externo na tomada de decisões? É a necessidade de acompanhar a economia. Hoje eu almocei em casa e eu pude ver um pouco do Jornal do Almoço, eu acho que foi, eu nem lembro que jornal que era que a minha mãe estava falando, que eles estavam medindo a inflação e falaram um número ridículo. E aí ela fez um comentário assim, meu Deus do céu, sob o meu ponto de vista, toda vez que a gente vai no mercado, está tudo inflacionado. E nós estávamos discutindo sobre o preço do sachê do meu cachorro, que há muito pouco tempo atrás, só para abrir um adendo para vocês, eu comprava por R$ 1,98. Hoje ele está quanto? R$ 3,79 em alguns lugares, R$ 4,90. E em um supermercado em Santa Cruz eu consigo comprar a R$ 2,79. Então, uma inflação de quase 100%, né? E aí ela brincou comigo assim, olha, mano, eu acho que eles estão medindo com a régua, porque eles não estão indo no supermercado para ver a inflação. Porque se eles forem no supermercado e usarem como exemplo que nós duas estávamos discutindo agora, se vale a pena ir até determinado lugar só por causa do sachê ou não, e porque aí tudo tu precisa levar em conta, né, em relação à inflação, o preço do sachê. Eu vou falar para vocês o preço do sachê. O meu cachorro come pedigree, porque se eu dou outra marca de sachê para ele, o desgranido vomita, né? Então, para o meu azar ainda tem isso. No Big tá caríssimo, no Desco ele tá em torno de R$ 2,90. Aqui em Veracruz ele não baixa de R$ 3,00. E no estoque, lá no supermercado Estoque, supermercado novo,
eu compro ele a R$ 2,79. E aí a gente estava fazendo o cálculo do combustível. Enquanto está o combustível, vale a pena eu ir até estoque só para comprar sachê? Preciso comprar mais alguma coisa? O papel higiênico está em promoção, tem mais alguma coisa em promoção? Tem mais alguma coisa que precisa comprar agora, além do sachê para o Johnny e para a Vitória? Então, estávamos discutindo em relação a isso, porque não só nas organizações, mas também na nossa família, a economia e o que acontece, né, com a inflação gera um impacto na nossa vida, né? Olha o preço que está o combustível, olha a distância que é aqui de Veracruz para mim ir até a estoque só para comprar sachê. Ah, eu poderia comprar uma caixa de sachê para o cachorro e uma caixa de sachê para a gata. Eu teria uma economia bacana, mas vale a pena? Não posso comprar aqui em Veracruz sachê para eles hoje e amanhã, e no final de semana, quando eu for fazer a compra da semana, que eu preciso comprar mais coisas, eu ir então até lá, e eu aproveito, dou uma volta e vou visitar a minha afilhada, faço outras coisas. Tudo são coisas que a gente precisa analisar em relação à economia dentro da nossa casa também, com relação a inflação. Eu vi também uma manchete de que a energia elétrica vai subir, né? Com todo esse dilúvio que aconteceu no Centro-Oeste, eles querem dizer que precisa subir a luz porque não tem água. Olha que puta sacanagem, né? Mas vamos lá. A gente falou aqui sobre a escola contemporânea, agora a gente vai falar sobre a escola contingencial, que tem uma visão sistêmica em relação à Segunda Guerra, onde mostrou que a Polônia e a França, quando foram invadidas, afetou o mundo todo. Como exemplo disso, os administradores tiveram que adaptar as características do ambiente, e isso a gente percebe agora. Antes eu não dava muita bola, não observava muito, né? Mas agora eu observo que antes, quando tu ia numa churrascaria, era churrasco, salada, arroz, sobremesa, não tinha outras opções. Então, uma pessoa vegana ia na churrascaria, ela não tinha o que comer, ela não poderia ir à churrascaria. Agora tem opções para uma pessoa vegana. Quando nós, vou de novo me usar como exemplo, quando nós viajamos, que a gente vai ficar em um hotel, mesmo que eu compre pelo Trivago, pelo Booking, por um site desses, eu sempre procuro entrar em contato com o hotel antes para saber se o... Só um minutinho. Deixa só um pouquinho. Sempre procuro, desculpa pessoal, a minha irmã precisou entrar aqui para ligar a luz da rua. Quando nós viajamos, então, que a gente fica em um hotel, eu sempre procuro, antes de ir e antes de efetuar a reserva, escolhi o hotel lá no Booking, eu vou para esse hotel. Eu entro em contato para saber se o café da manhã serve opções sem glúten e sem lactose. Se esse hotel não serve, eu procuro outro hotel que sirva, porque eu já devo ter comentado, a minha irmã é celíaca, então nós precisamos escolher onde nós vamos nos hospedar, onde nós vamos almoçar. A gente foi almoçar na Páscoa e daí nós optamos pela Casa Gaspar, porque nós entramos em contato, eles nos falaram que eles têm um extremo cuidado com relação ao preparo dos alimentos para não ter contaminação de glúten, e como nós pegamos a opção do galeto com carne, não sei qual é que era a opção, eu sei que vinha carne, vinha galeto, e quando veio a bandeja com a bandejinha aquela quentinha, sabe, com o galeto, veio a bandejinha com a carne para a mesa, veio o queijo. Quando o garçom colocou na mesa, ele olhou para dentro da bandeja, viu o queijo, olhou para a cara da minha irmã, viu a reação dela, buscou uma outra bandeja com carne para ela, sem queijo.
Então, as pessoas, elas estão tendo esse cuidado. Antigamente era o que tinha e isso mudou, né? As empresas se adaptaram ao ambiente externo, né? Onde, por exemplo, olha, nós temos mais 10 minutos e quando encerrar esses 10 minutos eu vou fazer outra chamada porque ainda tem bastante conteúdo, tá, pessoal? Quando hoje a gente vai almoçar em alguns restaurantes em Santa Cruz que a gente almoça, tem a opção ali do buffet, do self-service, né? E tem no cantinho lá pro lado, em Santa Cruz são poucos, em Porto Alegre muito mais, em Caxias e outros lugares tem muito mais isso. Tem no lado um outro buffet que serve comida japonesa, né? Então tu vai almoçar lá e tu não quer comer feijão, arroz, carne, o que tem no buffet, tu quer comer comida japonesa e tem ali a opção de comida japonesa por quilo. Em Santa Cruz eu já vi isso lá no acho que é Chungking, já vi na Gruta e um outro restaurante que eu não me recordo o nome agora, mas também tem, além da opção do buffet, a opção de comida japonesa. E tem um outro restaurante em Santa Cruz que eu gosto muito de ir, que eu esqueci, agora a gente está falando em comida, né? Então eu vou falar. Tem um outro, eu esqueci o nome dele, mas ele era perto da Helig e ele mudou de lugar, ele tá lá perto da igreja evangélica, ele tem toda a opção do buffet para carnívoros e no buffet tem a opção vegana, sem glúten e sem lactose. É um restaurante, assim, muito bom. Não é caro, viu, pessoal? Não é caro, é bom. Gosto de lá. A escola quantitativa agora, então, a quantitativa com o uso da matemática, as estatísticas, onde o objetivo era analisar modelos mais complexos, auxiliando na resolução de problemas. O impacto, de novo, a Segunda Guerra Mundial, na área administrativa fez com que físicos, matemáticos, cientistas que foram recrutados para dar soluções quantitativas para os problemas militares no pós-guerra, né? Com inovações tecnológicas, com motores a jatos, os radares, os GPS que nós temos hoje, computador, internet, investimento na área militar e tudo isso da escola quantitativa, da cibernética, do GPS, da internet, computadores, tem um reflexo externo também, tem um reflexo na nossa vida, tem um reflexo nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos smartphones, tablet, enfim. Um exemplo que tem, esqueci de pôr isso para baixo, ficou desconfigurado, mas enfim, um exemplo que tem que durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola, ela instalou 64 pequenas fábricas em locais estratégicos para servir os militares, o pessoal que estava lutando lá na guerra, os soldados americanos. Com o fim da guerra, a empresa Coca-Cola, que de boba não tem nada, né? Aproveitou a oportunidade e expandiu os negócios nas regiões, se estabelecendo, e foi aí que teve início da globalização da marca Coca-Cola, que hoje, até quando a gente toma Pepsi, a gente fala que é Coca, né? E essa como é que é? Essa Pepsi não é tão Coca-Cola assim, é um negócio, uma brincadeira dessas que tem. Então, a gestão das operações, né? A gestão do processo na transformação do material e a pesquisa operacional. As escolas contemporâneas, então, pelas teorias de Peter Drucker, que ele foi o pai da administração moderna, teve uma grande contribuição no desenvolvimento das teorias de administração. O planejamento, as decisões futuras, implicações futuras, as decisões presentes, tudo isso teve impacto na escola contemporânea, foi estudado, desenvolvido e apresentado por Peter Drucker. Então, ele coloca que administrar significa assumir tarefas, significa disciplina, significa
Gente, cada realização da administração é a realização de um administrador. Cada fracasso é o fracasso de um administrador. São pessoas que administram e não forças e nem fatos. Então, a importância de darmos para os administradores, para os colaboradores, não só o administrador, né? Não só o proprietário, o gestor, o gerente da empresa. Então, a gestão tinha o objetivo de planejar, avaliar, realizar medições quantitativas. Administração, uma arte, ciência ou uma profissão. Como arte era o desempenho dos gestores, né, de acordo com as suas competências gerenciais, que incluíam diversas habilidades que podiam ser adquiridas ou que já vinham intrínsecas nos administradores, que poderiam ser aprimoradas, aperfeiçoadas, assim como vocês hoje, vocês estão buscando por aprimoramento, aperfeiçoamento, buscando experiência em estudos. Então, toda a arte requer habilidade. Mais para frente, a ciência social aplicada e fundamentada, um conjunto de normas elaboradas, disciplina, produção, elementos, como princípio específico da ciência administrativa, a técnica de administrar, direito, informática, estatística, matemática, psicologia, sociologia, filosofia, recursos humanos, financeiro, tudo depende da ciência aplicada para se administrar. E a administração, então, como profissão que historicamente foi regulamentada no Brasil em 1965. A empresa que consegue vender um produto ou serviço certo, para o cliente certo, com a distribuição adequada, processo adequado, preço adequado, momento oportuno, vai ver que os seus esforços de vender e deduzir a quase zero, ou seja, a venda tornar-se automática em função disso. Quer dizer, quando vocês têm a capacidade de atender aos clientes de vocês da maneira adequada, vendendo o produto, fornecendo no momento certo, com preço bom, fazendo a entrega, vocês vão garantir, e a venda dos demais produtos ou o cliente voltar é um processo automático. Olha que eu acho que vai dar tempo. No pós-modernismo, então, é o período contemporâneo que teve diversas mudanças de ordem econômica, cultural, social e demográfica. Foi o fim da ideologia do comunismo versus o capitalismo, o impacto da globalização, que nós falamos ali da Coca-Cola, que aproveitou a oportunidade da Segunda Guerra Mundial para expandir em diversos países na Europa. A crescente importância do setor de serviços, né? Como é importante nós termos prestadores de serviço, o amplo uso da tecnologia e da informação. Hoje nós estamos usando da tecnologia para fazermos a nossa aula. O crescimento do terceiro setor das organizações sem fins lucrativos e a ecologia como meio ambiente e os cuidados que nós temos. Então, aqui eu fiz um pequeno gráfico dos setores da economia, o setor primário, que é a agricultura, pecuária, extrativismo, que envia para a indústria, que faz a industrialização, que vai para o setor terciário, que é o comércio e a venda, então, destes serviços. E para finalizar, e a tela ficou preta, que legal, eu coloquei para vocês no último slide ali questões para discussão, né, para também vocês reflexionarem sobre a aula de hoje, sobre o que nós conversamos não, né, porque só eu falei, né, não fiz nenhuma perguntinha para vocês, mas na próxima aula vocês vão me ajudar. A importância de estudar as teorias da administração, quais foram as escolas, como as teorias revolucionaram o pensamento administrativo e qual delas, na opinião de vocês, contribuiu mais para a evolução do pensamento.
Isso é um tema de casa para vocês fazerem, para vocês estudarem. Não precisa mandar para mim. Podem me chamar se tiverem dúvida. Isso fica só como estudo para vocês usarem para a prova. E a nossa chamada está indo para o fim. Juliana,